Durante as próximas aulas, a gente vai estudar os fibrados vetoriais. A priori, são mais simples do que as variedades gerais, porque têm uma estrutura linear intrínseca. De fato, a gente já viu um exemplo. A variedade tangente é um exemplo de fibrado vetorial. Então, nas próximas aulas, trataremos os fibrados vetoriais, tá? Essencialmente, um fibrado vetorial é uma família diferenciável de espaços vetoriais parametrizada pelos pontos de uma variedade. Tá? E a gente já viu um exemplo que é a variedade tangente a uma variedade diferenciável dada n. Essa variedade tangente é uma união disjunta dos espaços tangentes a m em cada um dos seus pontos. E cada um desses espaços aqui é, de fato, um espaço vetorial, que tem a mesma dimensão que a variedade. Tá? Vamos ver a definição de um fibrado vetorial. Como no caso das variedades, primeiro identificamos os modelos locais dos fibrados vetoriais. No caso das variedades, esses modelos locais são simplesmente abertos de Rn. Tá? No nosso caso, o modelo vai ser da forma U vezes Rn. Esse aí é o modelo trivial de um fibrado vetorial. U, de fato, é um subconjunto aberto da variedade sobre a qual vamos construir o nosso fibrado vetorial, tá? E vamos, como a gente está dizendo, que um fibrado vetorial é uma família de espaços vetoriais, em esse modelo temos uma família de espaços vetoriais Rn, são todos iguais a Rn, que está parametrizada por U, tá? Ou seja, o espaço vetorial que corresponde ao ponto x é simplesmente x vezes Rn, tá? Então, esse aí é o modelo trivial de um fibrado vetorial sobre um subconjunto aberto UDM, cujas fibras são, estão dadas aqui, a fibra é simplesmente o espaço vetorial que corresponde a cada um dos pontos, a fibra sobre x é o espaço vetorial que corresponde a x, que vai ser essencialmente Rn. Tá? Então, as fibras são espaços vetoriais de dimensão n. Tá? Então, de maneira intuitiva, um fibrado vetorial, agora vamos dar de aqui a pouco uma definição mais rigorosa, mas um fibrado vetorial é uma trisupla em que a gente tem o espaço total do fibrado vetorial, que é uma união disjunta de espaços vetoriais, todos da mesma dimensão n. Temos uma aplicação P que leva esse espaço total sobre a variedade, tá? E que simplesmente leva o espaço vetorial que corresponde ao ponto x em x, tá? Esse E sub x aqui vai ser chamado de fibra do ponto x, tá? Então, essencialmente, o que estamos dando aqui é uma família de espaços vetoriais, uma família disjunta de espaços vetoriais, tá? Mas, claro, a gente precisa, se queremos considerar fibrados vetoriais diferenciáveis, acrescentar as condições que fazem que essa família seja diferenciada, tá? Então, vamos ver agora como fazer isso rigorosamente. Vamos considerar as cartas locais para um fibrado vetorial. Tá. Então, seja PDM uma aplicação contínua, a gente poderia considerar fibrados vetoriais contínuos ou fibrados vetoriais de classe R, para qualquer R entre 1 e infinito. Então, uma carta de fibrado vetorial para PEM de domínio U, onde U é um subconjunto aberto de M, e dimensão N, N vai ser a dimensão da fibra, é um homeomorfismo φ entre a pré-imagem de U por P e U vezes Rn, tal que esse diagrama aqui é comutativo, onde π sub 1 é simplesmente a projeção na primeira componente. Tá? Aqui a gente tem que x pertence a U e V pertence a Rn. Então, o que a gente está
fazendo é simplesmente identificar a pré-imagem de U com o modelo trivial de fibrado vetorial sobre U, que é simplesmente U vezes Rn. De tal maneira que a imagem por φ da pré-imagem por P de um ponto X seja exatamente igual a X vezes o espaço vetorial Rn. Porque exatamente essa propriedade é que essa propriedade seja satisfeita para todo x em U é equivalente a que esse diagrama seja comutativo, tá? Então, claro, a gente pode considerar a aplicação φ sub x, que seria a aplicação da pré-imagem de x por P em Rn, tá? É simplesmente considerar a restrição de φ à pré-imagem de x por P, tá? E esquecer a primeira componente, que é sempre igual a x. Então, tá, isso aí não é um problema. E, de fato, dessa maneira, temos uma bijeção entre a pré-imagem de x por P, que vai ser chamada a fibra associada ao ponto x, e Rn, tá? Ok? Aqui a gente tem a definição de φ sub x. Perfeito. E o que acontece, claro, é que quando a gente considera φ aplicado a um ponto y, tá? O que a gente sabe, ok, é que y é enviado por P em P de y, mas P de y é a primeira coordenada, é a primeira componente de φ. Então, φ de y vai ser P de y e a segunda das componentes vai ser simplesmente φ sub P de y aplicado a y. Tá? Dessa maneira, a gente tem as duas componentes da aplicação φ. Mas, como sempre, quando a gente considera cartas locais, seja para uma variedade, seja para um fibrado, a gente precisa impor condições de compatibilidade, tá? Porque, a priori, a gente considerou que uma carta local é simplesmente dada por um homeomorfismo. Então, isso permitiria definir uma estrutura de fibrado vetorial contínuo. Se a gente quer estudar fibrados vetoriais de classe R, a gente tem que impor condições de compatibilidade CR, como acontece no caso das variedades. Então, vamos dizer aqui uma ala CR de fibrado vetorial sobre uma variedade M de classe CR é uma família de cartas de fibrado vetorial, tá? Ok? Tá? Tal que, vamos lembrar aqui que o que a gente tem é uma família de cartas, simplesmente aqui temos um homeomorfismo Φ sub I, em U sub I vezes Rn, que comuta, tá? Que faz esse diagrama comutativo, tá? Então, o que podemos considerar agora, ok, é a aplicação aqui de mudança de cartas, de mudança de coordenadas, que seria a inversa de φ sub i composta com φ sub j, tá? Claro, essa inversa, essa composição, de fato, não está definida em todo U sub i vezes Rn. Vai estar definida somente na interseção de U sub i com U sub j vezes Rn. E vamos ter aqui uma aplicação que, de fato, é sempre um homeomorfismo. Tá, mas se a gente quer, de fato, que o nosso fibrado seja de KCR e, de fato, definir uma atlas CR, temos que pedir que esse homeomorfismo seja, de fato, um CR diffeomorfismo. E um pouco mais do que isso, porque a gente quer que, de fato, quer manter a estrutura que temos nas fibras de espaço vetorial. Então, para isso, não só precisamos pedir que essa aplicação seja um CR de feomorfismo, mas que a restrição a cada fibra
que uma aplicação essencialmente de RN em RN seja um isomorfismo linear. Tá? Tá. Em outras palavras, quando a gente fixa aqui um ponto X na interseção de U sub I e U sub J, a gente pode considerar a composição do φ sub ix, da inversa do φ sub ix com φ sub jx. Essa aplicação é uma aplicação de Rn em Rn. De fato, o que a gente tem aqui é que a imagem de um XU vai ser X, e aqui vamos ter φ sub jx, a composição disso com φ sub x menos 1 aplicado ao, tá? Perfeito. Então, o que a gente precisa pedir é que essa aplicação, como tem que ser um isomorfismo linear, pedimos simplesmente que seja um elemento do grupo linear, tá? Que seja, se quiser, dada por uma matriz n por n inversível para todo x. Tá. Então, a nossa aplicação que vai de pontos na interseção de U sub I com U sub J em elementos do grupo linear, ou se quiser, em matrizes n por n inversíveis, é chamada função de transição, associada ao par de cartas φ sub I e φ sub J. Tá? E o que acontece é que, se o nosso fibrado vetorial é CR, essa função de transição, de fato, é de classe R. Tá? As nossas aplicações satisfazem as condições seguintes. Tá? Temos que, vamos lembrar que G sub IJ em X é um elemento do grupo linear. Tá? Então, por exemplo, podemos pensar fixando a base canônica, que é uma matriz n por n. A mesma coisa acontece com G sub jk, também é um elemento do grupo linear. Então, a gente pode considerar a composição dessas duas transformações ou o produto dessas duas matrizes. E conferindo a definição, é claro que quando a gente fixa o ponto X, tá? A composição de G sub J com G sub JK é G sub IK, tá? Isso aí não é difícil, porque G sub J é essencialmente essa composição aqui. G sub JK é, ok, essa outra composição é quando a gente considera a composição de G sub J com G sub JK, obtemos a expressão de G sub IK, tá? Isso acontece, claro, onde faz sentido, tá? Então, só podemos definir essas três funções de transição, só estão bem definidas x pertence tanto ao sub i, ao sub i, quanto ao sub j e também ao sub k, tá? Como aparece aqui. É claro, temos que G sub I é sempre a identidade. Tá? Seria aqui colocar a inversa de φ sub I com φ sub I. Essa composição vai ser a identidade para todo x em U sub I. Tá? Então, essa família G sub IJ é chamada cociclo do atlas φ sub I do fibrado vetorial. É chamada cociclo, de fato, porque cumpre essas duas propriedades. Tá? Essencialmente, cumpre que quando a gente tem um ponto na interseção de três abertos, tá? Que são domínios de cartas de fibrado vetorial, então vale essa relação entre as funções de transição associadas a cada par formado por dois desses três abertos. E quando a gente considera um par em que os dois abertos são o mesmo, tá? Que a gente está considerando duas vezes a mesma carta, então a função de transição é necessariamente a identidade.
Se essas duas propriedades acontecem, então dizemos que a família é um cosícoro. Então, temos associado a qualquer atlas de fibrado vetorial um cosícoro. Definimos uma estrutura de fibrado vetorial, tá? Em PEM, simplesmente como um atlas maximal de fibrado vetorial, tá? E aí dizemos que Si, que vai ser PEM, é o atlas maximal, é um fibrado com base M, tá? Espaço total igual a E, projeção P e fibras de dimensão N, onde estamos assumindo, tá? Que nas cartas locais temos, as cartas locais são homeomorfismos entre a pré-imagem por P de abertos D, M e S abertos vezes Rn, tá? Então, de novo, uma fibra é simplesmente um conjunto da forma pré-imagem por P de X para algum X que pertence a ele, tá? Em geral, o atlas maximal está implícito, tá? Não vamos dar em geral o atlas maximal. Então, em geral, quando a gente fala de um fibrado vetorial, sim, vamos fazer explícito P, E e M. Mas, em geral, o atlas maximal não vai ser dado na definição, tá? Podemos denotar o fibrado vetorial sim simplesmente como é, como o espaço total. Isso aí seria simplesmente um abuso de notação. Podemos perceber que um CR fibrado vetorial é sempre uma CR variedade. De fato, quando consideramos as aplicações de mudança de coordenadas entre duas cartas de fibrado vetorial, são sempre CR difeomorfismos. São CR difeomorfismos que cumprem uma condição adicional nas fibras. Em particular, em consequência, todo CR fibrado vetorial é uma CR variedade. Então, a fibra é de um ponto X, tá? Que é simplesmente a pré-imagem por P de X, pode ser denotada como Si sub X ou como E sub X. Tá? De novo, é simplesmente uma notação. Tá, vamos considerar uma carta φ de fibrado vetorial tal que X pertence a O, tá? X pertence ao domínio da carta. Então, podemos dar a E sub X, tá? Uma estrutura de espaço vetorial, porque a gente tem que o φ sub X é uma abjeção entre a fibra de X e Rn. Então, a gente pode dar a única estrutura de espaço vetorial em E sub X, tal que essa abjeção é um isomorfismo. Tá? Dessa maneira, a gente pode definir ou pode interpretar E sub X como, de fato, um espaço vetorial. Mas, claro, o negócio é saber se a definição depende ou não depende da escolha de φ, tá? Porque a gente poderia, usando cartas de fibrado vetorial distintas, a priori dar estruturas de espaço vetorial distintas em sub X. Tá, e a resposta é que não, porque o que acontece é que se temos duas cartas de fibrado vetorial, φ e ψ, tá? O φ sub X é uma bijeção entre E sub X e Rn, e o ψ sub X também é uma bijeção entre E sub X e Rn. E a gente sabe, por construção, pela definição de fibrado vetorial, tá? Que, por exemplo, a inversa de ψ sub X composta com φ sub X é um isomorfismo de Rn. Tá? Então, como essa aplicação é um isomorfismo, a estrutura que a gente dá de espaço vetorial em E sub X é a mesma. E por isso, independe da escolha da carta de fibrado vetorial. E assim, a gente obtém
o que estávamos buscando desde o início, tá? Entender o fibrado vetorial como uma união disjunta das fibras de cada um dos pontos da variedade, que de fato vão ser todos espaços vetoriais da mesma dimensão, que são todos isomorfos a Rn. Existem diversas construções associadas aos fibrados vetoriais. Vamos considerar um fibrado vetorial Ψ, com projeção P, espaço total E base M e uma subvariedade N de N. Então, podemos considerar a restrição de Ψ a N, que vai ser o fibrado vetorial, cuja base é N, o espaço total é a pré-imagem pela projeção de N, e a projeção é simplesmente a restrição de P ao novo espaço total. Tá? O que a gente tem é que podemos dar bem facilmente uma estrutura de fibrado vetorial, um atlas de cartas de fibrado vetorial. De fato, se a gente tem uma carta Phi de fibrado vetorial, tá? Tá? Que vai ser dessa forma, de fato, um homomorfismo entre a pré-imagem pela projeção de U e U vezes Rn, tá? A gente pode associar uma Phi-Chapelle, que seria uma carta de fibrado vetorial para a pré-imagem de U interseção com N, tá? Que é simplesmente a restrição. Ou seja, quando aqui a gente tem um ponto W, a imagem vai ser φ aplicada a W, tá? Então, o que acontece quando a gente considera uma segunda carta de fibrado vetorial, tá? Em consequência, uma segunda carta de fibrado vetorial cis-chapéu, tá? Para a pré-imagem de B interseção N. Bom, o que a gente tem é que G podemos considerar a função de transição associada às cartas Φ e Ψ. E podemos considerar G chapéu, que é a função de transição associada às cartas Φ chapéu e Ψ chapéu. Tá? E o que acontece, claro, é que a G é uma função da interseção de U e B no grupo linear. Tá, se a gente está considerando que o nosso fibrado vetorial si é infinito, seria uma aplicação sem infinito. E o G-chapéu é simplesmente a restrição de G a U interseção B interseção N. Tá? É a aplicação de U interseção B interseção N no grupo linear, que é simplesmente a restrição de G. É claro, como N é uma subvariedade, se a G, por exemplo, é infinito, a G chapéu é infinito. Como as aplicações de transição têm o mesmo grau de diferenciabilidade para N que para M, para o fibrado de restrição que para o fibrado inicial, a gente obtém um fibrado vetorial da mesma classe de diferenciabilidade. Agora vamos considerar um exemplo de fibrado vetorial. Vamos supor que M é uma variedade diferenciável de classe infinito e consideremos a variedade tangente. Então, essa variedade vai ser um exemplo de fibrado vetorial também de classe infinito. A variedade tangente é a união disjunta quando x pertence à variedade M dos espaços tangentes a M em cada um dos pontos x. Também podemos considerar uma carta local de M, tá? Ok. A essa carta local podemos associar a diferencial da carta local, que vai ser uma aplicação do espaço tangente a U, ou seja, a união dos espaços tangentes a M em X para todo X que pertence a U, e o contradomínio vai ser o espaço tangente de V. Mas como V é um subconjunto aberto de Rn, esse espaço tangente é simplesmente V vezes Rn. Tá?
A essa aplicação, a gente pode associar uma carta de fibrado vetorial, que podemos chamar de T sub φ, por exemplo, que vai estar definida em T de U, no espaço tangente a U, e cuja imagem vai ser U vezes Rn. E de fato, se a gente considerar W um vetor que está no espaço tangente a M em X, onde X é um ponto de U, a imagem vai ser o vetor cuja primeira componente, a componente de U, é igual a X, e a segunda componente é a imagem pela diferencial de φ no ponto X do vetor W. Tá? Assim, a gente tem uma carta local do fibrado tangente. Se a gente considerar agora uma segunda carta local, tá? Por exemplo, se de U' em B', a gente pode considerar a função de transição associada a essas duas cartas locais, a φ e a ψ. Transição associada a φ e ψ. E se a gente quer mostrar, por exemplo, que o nosso fibrado é um fibrado sem infinito, o que temos que ver é que, de fato, essa função de transição é sem infinito. Tá? Ok. Então, o que acontece? Que g de x é simplesmente, vamos ver, a inversa da diferencial de φ em x composta com a diferencial de ψ em x. Tá? Para x que pertence à interseção dos domínios de definição das duas cartas locais. Tudo bem? Ou seja, G é uma aplicação de U interseção U', claro, onde, como essa aplicação aqui, a diferencial de φ em x é um isomorfismo linear, a inversa também, e a composição é, de fato, a composição desses dois isomorfismos de Rn é um isomorfismo de Rn. Tá? Então, é uma aplicação de U interseção U' no grupo linear. Mas, como essas aplicações, diferencial de φ em x e diferencial de ψ em x, são aplicações de classe infinito, o que temos é que essa função de transição também é de classe infinito, o que mostra que a variedade tangente, de fato, é um fibrado vetorial de classe infinito. Se a M fosse só de classe R, então, tá, como aqui essas diferenciais não seriam mais de classe R, mas são em geral só de classe R-1, a gente obtém que a função de transição também é de classe R-1 e o espaço tangente é, nesse caso, um fibrado vetorial de classe CR-1. Tá. Outra definição interessante é a definição da seção nula, tá? Se temos um fibrado sobre M. Aqui a gente estaria considerando um fibrado PEM. M seria a base do fibrado vetorial. Então, a gente tem uma aplicação que associa a cada ponto X em M o zero, tá? O vetor nulo do espaço vetorial E sub x. Tá? É fácil conferir que se o nosso fibrado vetorial é CR, essa aplicação é de fato uma imersão de classe R e essa aplicação permite identificar M com um subconjunto do espaço total. Permite identificar M, tá? Com a seção nula. Permite identificar M com a sua imagem por essa aplicação. Tá? Ok? Na aula atual, a gente fez a introdução aos fibrados vetoriais. Na próxima aula, continuaremos estudando as propriedades dos mesmos. Em particular, trataremos as aplicações fibradas. Muito obrigado pela sua atenção.